Oi, crianças, tudo bem? Que bom poder estar aqui novamente. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntinhos em mais uma aula. E o nosso combinado qual é? Todos animados e participando comigo. Vamos lá? Vocês sabem quais são as unidades de medida de comprimento? Já ouviram falar de unidades de medida de comprimento? Alguém aí do outro lado sabe responder para mim essa pergunta? Minhas anteninhas aqui já estão ligadinhas para captar as respostas, tá? Unidade de medida de comprimento. O que seria isso? Vamos lá, todo mundo respondendo. Quando a gente mede a distância de uma cidade a outra. Muito bem! Que mais? Que mais que a gente pode falar que é a unidade de medida de comprimento? Quando a gente fala de tamanho, né? Qual o seu tamanho? Quanto você tem de altura? Isso aí. Bom, então já perceberam que na aula de hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Vamos falar sobre medidas de comprimento. Vamos ver aí qual é o nosso desafio? O desafio de hoje é esse: introduzir o conceito de medidas de comprimento, explorando unidades de medida como metro, centímetro, quilômetro e a sua aplicação no cotidiano. Bom, turminha, as medidas de comprimento são muito importantes no nosso dia a dia, tá? Principalmente, por exemplo, aí vamos imaginar a seguinte situação. No final de semana, o papai resolveu que a gente vai fazer uma viagem. Vamos lá para casa da vovó. Que legal, hein, gente? Vamos lá. E aí, quantos quilômetros, né, vai dar aí da sua casa, lá na casa da vovó? O papai tem que ter uma noção disso. Por quê? Por que, professora, que ele tem que ter essa noção? Para ele abastecer o carro, saber quanto tempo vai gastar. E a vovó pergunta, vocês vão vir para o almoço? E aí, será que vai dar tempo? Quanto tempo eu vou gastar para chegar na casa da vovó? Bom, então, mesmo que a gente não perceba, as unidades de medida de comprimento, elas estão presentes no nosso dia a dia e em várias outras situações, tá bom? E nós vamos ver algumas delas nessa aula de hoje. Medidas de comprimento. Medidas de comprimento são usadas para saber o tamanho ou a distância entre as coisas. Elas nos ajudam a responder perguntas como: qual é o comprimento de uma mesa? Qual é a altura de uma pessoa? Ou qual é a distância entre dois lugares? Bom, então aí são alguns exemplos simples, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Quando eu digo assim, mamãe falou, vou comprar uma mesa para colocar no meu quarto. Olha, a mamãe vai comprar uma mesa. Tá, e aí, qual é o espaço que vai colocar essa mesa? Essa mesa para colocar meu computador, para eu poder fazer minhas tarefas. A mamãe tem que ter essa noção, porque senão ela compra uma mesa muito grande e ela não vai caber no meu quarto. Que decepção, não é mesmo? Então, gente, isso tudo está presente no nosso dia a dia e é muito importante a gente compreender essa medida, né, de comprimento. Quando eu falo, por exemplo, que eu vou mandar fazer a sua jaqueta de uniforme ou vou fazer aí uma calça para você ir para o colégio ou passear no final de semana, eu também tenho que saber a medida do tecido. Quanto eu vou gastar? Quanta costureira vai precisar para fazer essa roupa, tá bom? Alguns exemplos simples aí do nosso dia a dia. Vamos lá então. Medidas de comprimento. Trouxe algumas para vocês aí, tá? Vamos lá, centímetros. Para que serve o centímetro mesmo, gente? É usado para medir coisas pequenas, como o comprimento de um lápis, a largura de um livro e assim por diante. Então, olha só, quando eu disser centímetro, eu vou lembrar então que vai medir coisas pequenas, né? Centímetros, tá? O metro, gente, vamos lá. É usado para medir coisas maiores, como a altura de uma porta ou o comprimento de uma sala. Eu quero saber o metro, eu vou medir aqui para
essa aí, né, no caso. O quilômetro, turminha, usado para medir distâncias longas, como a distância entre duas cidades. Aqui eu trouxe alguns objetos, né, que representam essas unidades de medida de comprimento. Alguém sabe falar para mim o nome desse objeto aqui, gente? Alguém sabe aí? Ah, isso mesmo, o papai é pedreiro, que legal, ele usa a trena? Que joia, isso mesmo. Essa daqui é uma trena, né? E aqui a gente tem uma fita métrica usada muito aí pelas costureiras, né? Quando a gente vai comprar um tecido e assim por diante. E aqui já está representando os quilômetros. O km representa quilômetro, tá certo, gente? Então é isso aí. Essas então são algumas das unidades de medidas de comprimento que estão presentes no nosso dia a dia, tá certo? Vamos fazer uma atividade? Vamos lá? Bom, qual instrumento utilizado pela costureira serve para calcular a medida das roupas dos clientes? Aqui a costureira, né, tentando organizar para fazer aí uma roupa. Qual que é o instrumento que ela usa para calcular a medida da roupa? Ela usa uma régua, uma trena, uma fita métrica ou ela usa uma corda de metro? E aí, eu tenho letra A, régua, letra B, uma trena, letra C, fita métrica e letra D, corda de metro. O que essa costureira usa? Vamos lá, anteninhas ligadas já, captando respostas? Parabéns! Pensa numa turminha boa e participativa. Muito bem. Ela usa uma fita métrica, é isso aí. Ela usa fita métrica, então, para saber quanto de tecido ela vai usar para fazer uma roupa, tá? E agora, vamos lá? Tem mais uma atividade. Letra B, número 2 aí. Bruno e seus amigos combinaram de ir ao zoológico. Lá fizeram um desafio. Quem fosse mais alto do grupo compraria as entradas na bilheteria. E aí, turma, quem será que comprou esses bilhetes? Vamos ver aí? Quem é o maior aí? Quem está representando aí que é maior desses aí? Eu tenho a Tainara, tenho o Bruno, tenho a Sara e tenho o Tiago. Quem comprou os bilhetes? Quem é maior? Vamos ver? Qual dessas crianças aí é maior? Será o Tiago? Não. A Sara? Também não. O Bruno? Não. E a Tainara? Sim, galera esperta, gente. Pensa numa turminha boa, essa turma aqui, essa galerinha aqui é muito esperta. A gente observa aí, né, gente, pelo tamanho aí que a Tainara, ela é a criança maior da turma. Então, ela comprou os ingressos na bilheteria, tá certo? E tem mais uma, vamos lá, mais uma atividade. Qual instrumento de medida, né? E comprimento aí, no caso, Rafael está segurando. O que é isso, gente? Nós usamos muito na sala de aula, né? Quando a professora fala assim, eu quero um caderno com margem. E aí, o que a gente vai usar para fazer essas margens? Uma régua, né? Então, esse instrumento que ele está segurando aí é uma régua. Isso mesmo. Então, ele tem uma régua nas mãos aí, que é um instrumento também de comprimento, medida aí de comprimento. Ok, galerinha? Ah, foi bom demais estar com vocês, né, nessa aula. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? E o que nós aprendemos hoje? Vamos ver? O que nós falamos hoje? Nós reconhecemos, então, as características, né, e as unidades básicas de medidas de comprimento, metros, centímetros e quilômetros. E como proposta, quero deixar para vocês pesquisarem aí, darem uma pesquisada de alguns outros, né, alguns outros objetos utilizados como medidas de comprimento. Ah, só para lembrar que essas medidas de comprimento são medidas de comprimentos padronizadas, tá? Porque em outra aula nós vamos descobrir quais são as não padronizadas, certo? Combinado? Ah, outra coisa, não esquece de compartilhar a nossa aula com os amiguinhos, tá? Ativar o sininho e curtir a nossa aula. Até a próxima. Tchau!